A existência não era o limite de Paulo, porque a mente dele tinha sido transformada. A mente de Paulo tinha sido transformada. Aprendeu a viver contente. Nesse processo de aprendizagem, as dificuldades, elas fazem parte de um processo de cristificação de todos nós. É o processo que nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Todas as dificuldades, todos os passos fazem parte desse processo, de que cada dia você vai sendo transformado à imagem dele. Todo esse padecimento, todas essas dificuldades eram processos. Aprender a estar contente em qualquer situação faz parte do crescimento da consciência que pensa de acordo com a mente de Cristo. As dificuldades, esse processo, isso faz parte de um crescimento de consciência. E essa consciência no Evangelho, como Paulo diz, eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância, faz com que você pense com as categorias da mente de Cristo. Não é verdade? Não é isso? Tudo posso. Tudo posso. Para que mais dificuldade que o apóstolo Paulo passou? Aqui está falando desse período que ele está passando, fora lá o que ele cita lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, onde ele fala lá que foi fustigado com vara, levou 196 açoites dos romanos, 3 dias e 2 noites na voragem do mar, perigo na cidade, perigo no campo, perigo entre os irmãos, perigo com os da igreja, fora aquilo que pesava dentro do espírito dele ainda. E ainda, com tanta revelação que Paulo teve, ainda recebeu um espinho na carne, para que a soberba não tomasse conta dele. Interessante. Porque o chamado de Paulo era um chamado para o sofrimento dentro do Evangelho. Ao ponto dele chegar, depois lá em Timóteo, dizer que agora eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E agora a coroa de justiça me aguarda, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Mas um homem com uma mente transformada na mente de Cristo. A mente de Cristo pensa com essas categorias. De enxergar em todas as circunstâncias do tempo que nós estamos vivendo aqui. Porque depois daqui não tem mais circunstância. Depois daqui já é eternidade. É nesse tempo. Por isso que Jesus disse assim, que o reino de Deus está dentro de vós. Qual é a oração do Pai Nosso? Venha a nós o vosso reino. Esse é o reino. As categorias do reino são essas. Ou você acha que o reino não estabeleceu um império aqui? Não, o reino é estabelecer a consciência da mente de Cristo dentro de nós. A consciência de Cristo em nós. Porque Cristo em vós, a esperança da glória. O reino é aqui. Está. Quem pensa no reino, pensa com essas categorias. Aprendendo a viver contente em todas as dificuldades, em todas as alegrias, em todas as circunstâncias boas e as circunstâncias más. De fato, nesse caminho da existência, fazendo dele um processo de vida que vai te transformando num Cristo a cada dia. Não é esse o nosso projeto? Não é essa a nossa vocação? Não é esse o nosso chamado?
Por isso que Paulo nos exorta, aqui no capítulo 2, a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, aí no capítulo 2, versículo 5. Capítulo 3, versículo 10, ele diz assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Pensa, querido, ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, ser conformado com ele na sua morte, ter uma comunhão com os sofrimentos de Jesus. Paulo está tendo essa experiência e está ensinando sobre essa experiência. Então a alegria de Paulo ali no capítulo 4, quando nós começamos, ela estava baseada não naquela oferta que ele estava recebendo, se fosse ler todo o capítulo, mas sim na disposição que ele tinha em sua mente de se alegrar em qualquer circunstância que estivesse diante dele. O azar, desgraça, tragédia é um poder de modificação e transformação que purifica a nossa consciência e nos transforma em adultos espirituais. O poder que isso traz, o poder que isso tem de nos transformar. O poder o poder das dificuldades tem o poder de trazer para você o tudo posso. Por isso que, enquanto eu estou falando, você faça uma análise na sua existência, na sua vida, as dificuldades. Eu citei 2 exemplos, o meu exemplo aqui com a minha família, o Benítez foi um outro exemplo que eu citei aqui. O poder que isso pode ter de aprendizado, de transformação da sua mente, o poder que essas dificuldades, as desgraças, não é verdade? Então nós temos que ver a vida como ela é, que você vai aprender a ter essa atitude de mente, essa disposição mental de viver contente. Então, como Paulo, ele descobriu que nem a morte podia pegar ele, apesar das suas próprias imperfeições, mas Paulo sabia que tudo já estava feito em Cristo. Nós precisamos saber que em Cristo tudo já está feito para nós, em qualquer circunstância, tanto na escassez como na fartura. Tanto sei estar humilhado, como sei estar honrado. Vai no capítulo 3, versículo 12. Aqui ele vai falar da perseverança desse processo de aprendizado do contentamento. Ele diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo. Quanto a mim, eu não julgo havê-lo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que diante de mim estão. Queridos, olha só o poder que esse texto tem, o poder que essa palavra tem dentro de você ter essa disposição mental de esquecer o que ficou e avançar para o que está diante de você. Se isso que eu estou falando não põe você para cima, não tem o que põe. Se
Se o Evangelho é o poder de transformação, e o Evangelho é você estar contente em qualquer momento, porque você sabe que tudo já está feito em Cristo. Então a nossa mente, olha para cá, a nossa mente, ela tem que mudar. Diante de qualquer circunstância na vida, ela tem que mudar. Você tem que aprender a viver com contentamento. Você vai chorar? Sim, você vai chorar. Mas vai ter a esperança de Cristo em você. Você vai ter a esperança da glória em você. A nossa mente precisa mudar nesse sentido. De nós, diante desses momentos, saber que nós não estamos desamparados. Nós estamos em Cristo. Você não está só, você está em Cristo. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Qual é a sua vocação? Ser igual a Cristo. O processo do contentamento, o processo de você ser cristificado, ser transformado à imagem de Cristo, é um processo que você olha sempre para Jesus. E você vai se transformar naquilo que você nasceu para ser. Alguém semelhante a Jesus. Alguém igual a Cristo. Então esqueça de tudo, dos seus pecados, das obras mortas. O que é do passado, deixa do passado. Cada dia tem o seu mal. Hoje nós já vivemos. Hoje ficou de fora. Vamos avançar para o próximo dia. Vamos ver o que a vida nos traz amanhã. Vamos levantar e saber, poxa, hoje o dia está difícil, mas e daí? Se você está prosseguindo para o alvo, se você está na direção de Cristo, se você está andando com Cristo, se você tem uma outra mente. Paulo, sabendo que ia ser sentenciado, ele ainda, assim que eu tiver a oportunidade, eu vou visitá-los para repartir com vocês algum dom. E Paulo jamais saiu daquela prisão, porque a mente dele, ela estava num outro lugar. A mente dele estava conectada com a mente de Cristo. O Evangelho é você estar conectado com Cristo, com a mente de Cristo, ter essa disposição. Ser como Ele é,